Hoje a gente vai dar continuidade às cartas de Paulo. Iniciamos a semana passada, onde o pastor Abel fez uma introdução falando sobre um pouco da vida de Paulo e falou um pouco também do surgimento da igreja ali em Roma e entrou no livro de Romanos, quando ele coloca ali, faz toda uma explanação do livro de Romanos, uma mensagem muito boa. E hoje a gente vai dar continuidade aí às cartas paulinas. Hoje a gente vai trabalhar certamente com o primeiro e segundo Coríntios, não sei se dá tempo de ver mais algo, mas pelo menos acredito que as cartas de Coríntios a gente vai ter oportunidade de estudar hoje. Então vamos iniciar, vamos orar, pedindo a Deus a direção por mais esse estudo. Eu sei, amados irmãos, que não tem sido fácil. Os irmãos têm sido guerreiros aí de estar todos os sábados, na medida do possível, participando. Por ser um curso longo, eu sei que algumas pessoas têm alguma atividade a fazer, mas muitos têm se esforçado e estado aqui participando desse momento de estudo. E eu sei também que aqueles que não estão participando no momento têm tido a oportunidade de assistir em outro momento. E nós queremos agradecer, em particular, mais uma vez, o irmão Silas, porque ele sempre, os outros ainda conseguem, como eu mesmo já tive momento de estar aqui e tendo que fazer outras coisas, e ele tem que estar sempre ali, quando não é ele coloca a sua equipe para estar. A equipe, na verdade, nesse momento, acho que são os filhos que ficam dando esse suporte de manter essa sala aberta no horário. Então, nós agradecemos, irmão Silas, seu carinho, seu apoio por esse estudo. Nós sabíamos que não ia ser fácil, longos meses de estudos naquele horário, mas era pertinente que fosse, porque, do contrário, nós não veríamos o estudo da Bíblia toda. Então, por isso, de ser prolongado esse estudo. E eu acredito que tem sido edificante para todos nós, professores de EBD, crentes em Jesus Cristo, que têm buscado aprender um pouco mais da palavra de Deus, e a gente tem aprendido um pouco mais por meio desse estudo. Então, nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem se esforçado de estar aqui, e também pela vida do irmão Silas e pela vida do pastor Abel, que tem se dedicado para esses estudos. Vamos orar para que a gente possa iniciar mais um estudo bíblico, que Deus use o pastor Abel, que Deus também nos dê entendimento para compreender cada vez mais a sua palavra. Oremos. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, nós te louvamos pela oportunidade que estamos tendo de, enquanto igreja, aprender mais da tua palavra, quando agora estamos já estudando as cartas paulinas, depois desses longos meses de estudos, agora estamos aqui nas cartas paulinas, que tu nos deu, Deus, a compreensão, o entendimento do teu Espírito Santo, que possa estar nos orientando a compreender a tua palavra. Te pedimos que tu use mais uma vez o pastor Abel. Abençoa o teu filho, Senhor, dando sabedoria, que ele fale cheio do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pastor Abel, a palavra é sua, que Deus possa lhe usar mais uma vez nessa tarde. Muito bem. As paz, irmãos, boa tarde a todos. É um prazer estarmos novamente estudando juntos a palavra de Deus, né? Nós tratamos aí, com relação à semana passada, eu fiz uma introdução sobre o apóstolo Paulo e abordamos também a epístola de Paulo aos Romanos, né? Hoje pretendemos trabalhar 1º e 2 Coríntios, e se o tempo assim nos permitir, quem sabe talvez até Gálatas, né? Mas vamos ver quanto o tempo corre, né? Porque, na verdade, é muita coisa, né? Eu acho que 4 aulas para abordar as 13 cartas, né? Talvez seja pouco, né? Mas vamos caminhando, e aí a gente vê o que a gente faz daqui para frente, né?
Bem, a Epístola de Paulo aos Coríntios, ela é uma epístola um tanto quanto cedo no que se refere à escrita dos textos do Novo Testamento. Muito provavelmente, inclusive, ela foi escrita até mesmo antes dos evangelhos, né, o Evangelho de Marcos. Né? Você tem aí essa data de 55. Então, você tem, muito provavelmente, o relato da última ceia, ou da ceia do Senhor, da instituição da ceia do Senhor, sendo o primeiro relato dela, né? Ali, tá em 1 Coríntios, e nessa carta, né? Então, você tem um texto bíblico bastante antigo que mostra aí a história da igreja, os seus primórdios. E por que que isso é importante, tá? Para mostrar com clareza que essa ideia, até de certa forma um pouco fantástica, ou até, sei lá, fantasiosa, né? De que a igreja primitiva era perfeita, né? E a gente vê que a igreja de Coríntios, e não é necessariamente a igreja de Jerusalém, né? Obviamente, mas é uma igreja ali do começo da história cristã, era sim uma igreja com muitos e muitos problemas, né? Acho que poucas igrejas hoje elas conseguem ser tão problemáticas quanto a igreja de Corinto, né? E isso somente aquilo que está registrado no texto bíblico, naquilo que Paulo orienta, né? É claro que existem muitas outras coisas, ou pode ter existido muitas outras coisas, e Paulo nem mesmo chegou a se referir na sua carta. Então você consegue ter aí basicamente um teor, né? Quando é que Paulo escreve essa carta? Provavelmente Paulo estava em Éfeso, tá? Durante ali a sua terceira viagem missionária. Então ele está ali pastoreando em Éfeso, construindo aquela igreja. Quando Paulo recebe informações da casa de Chloe, ele fala isso na própria carta, né? Sobre alguns problemas, ou vários problemas, que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. E é interessante porque são problemas sérios, pesados, né? E talvez, né, alguém possa dizer assim, né, esse povo da casa de Chloe é um bando de fofoqueiro, né? Enfim, essa disposição desses irmãos da casa de Chloe foi interessante porque, através deles, as informações chegaram até Paulo e Paulo pôde corrigir essa igreja, né? A motivação da carta, ela foi escrita para responder, primeiro para responder algumas questões sobre vários temas, como, por exemplo, a questão do casamento. Havia ali algumas questões com relação se o cristão deveria casar-se ou não, né? E aí comparava-se possivelmente com a própria situação de Paulo, que Paulo possivelmente não era casado, tá? E Paulo fala isso, né? Durante a sua carta, né? Mostrando que talvez a sua condição fosse, de certa forma, superior para aquele contexto. Não necessariamente não era permitido o casamento, olha, não era proibido o casamento entre cristãos, você poderia casar-se tranquilamente, né? Então, algumas perguntas foram feitas, por exemplo, com relação à ressurreição, né? Havia uma questão se haveria ou não de fato uma ressurreição. E Paulo vai explicar que sim, que a prova disso é que o próprio Jesus ressuscitou, né? E que nós também ressuscitaríamos. E aí também havia uma questão sobre como é que a gente vai ressuscitar, né? Vamos ressuscitar com esse corpo, como é que vai ser e tal. E aí Paulo vai explicar que semeia esse corpo de corrupção, e aí se tem um corpo de incorrupção. Então, ele começa a explicar várias coisas através dessas perguntas que foram levantadas para que Paulo pudesse responder. Mas não é só isso. É muito claro nessa primeira carta, também na segunda, mas nessa primeira carta, que Paulo ele vai combater ali a rebeldia dentro da igreja, né?
havia ali dentro da igreja partidarismos, confusões, a falta de unidade, falta de amor entre eles mesmos, tudo isso causado pelo orgulho, a presunção de cada um, tal, além de eles permitirem que certas coisas acontecessem dentro da igreja que eram de fato inadmissíveis. Então, tudo isso aí acaba se envolvendo dentro dessa carta. É por isso que Paulo ele escreve até uma carta longa, né? 1 Coríntios, ela está no tamanho da carta aos Romanos, né? Quer dizer, são cartas grandes, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, tal, né? E aí o que acontece, né? Após Paulo sair ali da igreja, né, continuar seu trabalho missionário, a igreja ele coloca ali, como ele sempre faz, né, como ele sempre fez, né? Coloca líderes na igreja, institui pessoas capacitadas para pastorear a igreja, pessoas as quais ele chega até a falar lá nas suas cartas pastorais, as qualidades que ela deve ter, né? E aí Paulo consegue colocar ali, e aí quando ele consegue formar uma liderança dentro da igreja, é o que ele faz em todos os campos missionários em que ele atuou, né? Ele vê que a igreja já está posta, padronizada, caminhando bem, Paulo vai para um outro local, fazer um trabalho em um outro ambiente, né? E assim Paulo fez durante todo o seu trabalho missionário. Só que o que acontece? De acordo com as palavras de Chloe, da família de Chloe, o problema ou os problemas são apresentados para Paulo, né? Entre eles, partidarismo. Havia dentro da igreja uma divisão em 4 partes, tá? Às vezes o pessoal reclama que nosso país está polarizado em 2 vertentes, né? Se isso é difícil, imagine naquela época ou naquela igreja que era em 4 vertentes diferentes, tá? E conflitantes entre si dentro de um mesmo ambiente de igreja. Então você tinha, por um lado, aqueles que eram chamados de partido de Paulo, né? Os paulinistas, né? Possivelmente seriam os defensores de uma doutrina um pouco mais aberta, né? Com relação à graça, com relação à lei, né? Mas naquela pegada de justificação pela fé, enfim, né? Nessas questões aí, né? Por outro lado, você tinha um grupo, né? Mais voltado para Pedro. Agora notem, tá? Quando se diz assim, quando eles diziam, eu sou de Pedro, não quer dizer necessariamente que Pedro tivesse, em algum momento, pastoreado a igreja de Corinto, tá? A meu ver, isso nunca aconteceu, né? Esse fato desse grupo se identificar com Pedro, possivelmente, era uma falsa visão que eles tinham da teologia de Pedro, que, na verdade, provavelmente não se coaduna com a realidade, porque esse grupo seriam aqueles pessoais, aquelas pessoas um pouco mais legalistas, né? Voltada para uma questão mais da lei, do cumprimento da lei, etc. e tal. Então, você tinha esses 2 grupos principais, tá? Um grupo mais voltado para a lei, um grupo mais voltado para a graça, e dividia esses 2 grupos. Aí veio um terceiro grupo, que era chamado os de Apolo, tá? Era a terceira via daquela época, tá? Nessa terceira via, ou nesse terceiro grupo, você tinha aquelas pessoas que talvez voltassem mais para uma questão de eloquência, né? Paulo até chega a falar sobre isso na sua carta, quando ele disse que ele não veio falando de maneira bonita, ou com os grandes debatedores daquela época, mas veio no poder do Espírito Santo. Então, tinha também esse grupo aí, que eram aquelas pessoas que prezavam por uma coisa mais clássica, né? Talvez um pouco mais voltado ali para a cultura grega, a questão da filosofia e tal. Lembrando que Apolo, ele era de fato um grande ou um eloquente pregador, tá? Isso é dito lá no livro de Atos. Então você tinha esses 3 partidos aí, um pouco mais definidos,
E também tinham aquele quarto partido ali, que eram chamados de Cristo, tá? Era uma espécie dos isentones daquela época, tá? Eram aqueles que, olha, não, eu não faço parte dessas briguinhas de vocês, não. Eu estou superior a essas coisas, né? Não sou nem de um, nem de outro, nem de terceira via, nem do que for. Eu sou de Cristo, tá? A verdade é que todos eles ali estavam se complicando no seu partidarismo e quebrando, de certa forma, a unidade da igreja. Então, isso é uma das coisas que Paulo ele vai combater veementemente. Quer dizer, ele vai dizer, olha, ninguém foi batizado em nome de Paulo, ele mesmo disse que batizou pouquíssimas pessoas ali dentro da igreja, e até eles, de certa forma, aliviado com isso, né? Porque talvez se ele tivesse batizado mais, o problema teria sido maior, né? E aí ele começa a dizer sobre esse aspecto de que a divisão dentro da igreja não era benéfica, muito pelo contrário, eles não deveriam tratar as coisas a partir desse parâmetro, tá? Então, o partidarismo era um dos problemas. O outro problema era com relação à ceia do Senhor. Havia um equívoco muito forte com relação a como a ceia do Senhor era praticada, tá? Então, o que acontece aqui, tá? A ceia do Senhor, ela sempre foi um símbolo de unidade cristã. Provavelmente, ou sempre é dito nas igrejas, sobretudo batistas, né? Se você está em paz com sua igreja, se você é batizado, está em paz com sua igreja, você pode participar da ceia do Senhor, né? E aí os irmãos fazem exame no ombro a si mesmo e comem da ceia, né? Então, todo mundo participa, obviamente aqueles que são batizados, né? Dá-se a entender que todos devem participar da ceia do Senhor e de forma única, né? Juntos, tá? Todo mundo participando ao mesmo tempo. Nós levamos isso tão a sério, né? E nós chegamos a participar exatamente no mesmo momento, né? Nós comemos o pão, bebemos o vinho exatamente no mesmo momento. Então, com relação a esse problema, a gente não tem, tá? Nas igrejas hoje. Embora vocês tenham igrejas como a Igreja do Véu, por exemplo, né? Que passa-se um único cálice para a igreja inteira, né? Então, você imagina como deve ser, né? O primeiro que toma, tá bom, mas o último, né? Aí já não sabe nem mais se a quantidade de vinho que tem naquele cálice ou outras coisas, né? Então, o que acontece aqui? O problema em específico era o seguinte, havia dois problemas. Primeiro, uns comiam demais e bebiam demais a ponto de ficarem bêbados, de fato, tá? E outros acabavam passando fome. Porque o que acontece aqui? A ceia do Senhor, naquela época, não é como a gente pratica hoje, tá? Hoje a gente come um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco, né? Nem dá para matar a fome, nem dá para se entalar com isso, tá? Mas naquela época não era assim, tá? Naquela época o que acontecia, né? Você comia realmente uma refeição de fato. Era de fato uma refeição completa, né? Então, o que acontecia? As pessoas traziam para a ceia do Senhor os seus alimentos e não havia um compartilhamento ali entre eles. Então, quem tinha melhores condições comia muito e quem era pobre, não tinha tantas condições, acabava passando a necessidade. Quer dizer, a ceia do Senhor não estava funcionando. É tanto que o apóstolo Paulo diz, olha, isso que vocês estão comendo aí não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor ela precisa ter esse composto de unidade. Tá? Eu acho interessante isso, porque, só contando uma história particular, né, de uma congregação nossa da gente aqui, que uma vez uma irmã da igreja preocupada, porque congregação pequena, né, você sabe como é, né, poucas pessoas e tal, né?
E aí se comprava, a gente compra aquele pão de caixa, né? E vem com várias fatias, né? Enfim. Aí o que que acontecia, né? Para o tamanho da igreja, 3 ou 4 fatias eram suficientes, né? E aí ficava ali mais da metade do pão sobrando, né? Teve uma irmã que fez uma sugestão para que, em vez de a gente comer um pedacinho pequeno do pão, né? Cada um comesse uma fatia, né? Daí vocês imaginam como seria, né? Até sugeri, que bom, irmão, agora passa manteiguinha, né? Um patê, alguma coisa, né? Porque esse pão seco é ruim demais. Mas, enfim, né? Mas, basicamente, a ideia da ceia do Senhor, ela tem esse composto de unidade da igreja, né? É necessário que houvesse essa unidade entre eles. Não só eles deveriam aprender a dividir uns com os outros o que tinha de alimento, bem como também ao mesmo tempo, porque enquanto uns estavam comendo, outros já comeram, outros ainda iriam comer, então não havia essa comunhão. Então a ceia do Senhor estava completamente quebrada ali. O que eles estavam praticando ali não era, de maneira nenhuma, composto de comunhão. Tá? Um outro problema sério que acontecia dentro da igreja de Corinto era a complacência com a imoralidade. A cidade de Corinto ela era uma cidade portuária. E como toda cidade portuária, ela tem sérios problemas com relação à promiscuidade. Né? Vem homens do mundo inteiro, daqueles portos, aí você tem ali, naquelas regiões, as prostitutas, enfim. Né? E naquela época existia também as prostitutas cultuais, né? Ou seja, tinha todo um aspecto religioso também com relação a isso. E havia essa imoralidade fora da igreja. Tudo bem, a igreja não é culpada disso. Mas o que estava acontecendo? Né? Aquela imoralidade estava entrando dentro da igreja. Então, Paulo ele chega a dizer, olha, o que está acontecendo dentro da igreja consegue ser pior do que acontece fora da igreja, a ponto de um cidadão aí estar se deitando com a mulher do seu pai, né? O texto não diz, né, que seria sua mãe, dá a entender que não seria a mãe dele, tá? Mas ainda assim seria um pecado terrível, né? E o que que acontece? A igreja estava... O problema não era ter o pecado dentro da igreja, a igreja estava apoiando aquilo ali. Estava achando a coisa mais natural do mundo. Aliás, talvez os irmãos ali do partido paulinista, né, estavam até dizendo, a graça, né, a graça é maravilhosa, a graça ela está acima dos nossos pecados e tal, aquele negócio todo. E aí Paulo repreende isso veementemente, dizendo, olha, isso não é possível, isso não é aceitável dentro da igreja de Cristo. Vocês têm que ser duros contra o pecado. Com relação a esse cidadão, vocês devem expulsá-los da igreja. Né? Mas para frente ele vai se converter, etc. Né? Mas naquele momento ali, é necessário que ele fosse expulso, porque ele acabaria contaminando a igreja como um todo. Né? Por outro lado, né, você tinha... É interessante, né, porque as duas visões elas são ruins. Né? Enquanto uma visão possivelmente mais paulinista, ou entendendo... Veja, não é porque Paulo defendia isso, tá? Mas assim, porque eles entendiam mal o que Paulo ele tentava trazer, fazia com que houvesse uma complacência com a imoralidade. Por outro lado, aqueles do grupo mais petrino, né, o que acontece? Eles eram mais rigorosos, chegando a ter um asceticismo mais exacerbado. E aí proibiam o casamento, enfim, uma série de coisas que também não está de acordo com a palavra de Deus. Tanto um extremo quanto o outro, eles são igualmente prejudiciais dentro da Igreja de Cristo. Então, também esse asceticismo exacerbado, ele é condenado na carta aos Coríntios. Também havia falta de ordem nos cultos. Veja, tudo isso dentro da mesma igreja, tá? Veja uma noção. Às vezes a gente chega numa igreja,
A igreja tem um problema. E aí já fica assim, nossa, a igreja, como é que pode? Ela tem esse problema, e é esse problema. Cara, a igreja de Corinto não tinha um problema. A igreja de Corinto tinha todos os problemas. Tá? Então, falta de ordem nos cultos. O culto da igreja de Corinto era uma bagunça. Ninguém entendia nada. Era um neguinho falando em línguas aqui, era um outro rapaz ali falando, profetizando, era um outro ali falando um outro negócio, e aquela confusão de pessoas falando ali ao mesmo tempo, aquela confusão generalizada, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Não havia qualquer ordem no culto. Era uma bagunça. Era uma bagunça completa. Né? E dentro disso aí, claro, né, também passa a má utilização dos dons. Né? Eles, apesar de, veja, e aí que é um fato interessante, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja completamente bagunçada. Era uma igreja completamente fora dos parâmetros aceitáveis da palavra de Deus. Por que que isso acontecia? Porque eles não conseguiam caminhar com isso no amor. E aí Paulo ele vai trazer no capítulo 12 uma explanação sobre os dons espirituais, mas já no capítulo 13 ele vai dizer, olha, isso tudo aqui é bom, mas se vocês fizerem através do viés do amor fraternal. Então, se não houver o amor fraternal, tudo isso aí vai ser jogado abaixo, né? Vai ser perdido. Então, você precisa ter os dons, mas, sobretudo, é necessário que exista o amor fraternal. Tá? E o que acontece? Né? Você tem algumas verdades que são apresentadas no texto. Né? Primeiro, a igreja deve ser unida. A igreja precisa ter união. Esses partidarismos, essas confusões, essa forma de agir não estava de acordo com aquilo que deveria ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela deveria olhar para Deus como modelo de sabedoria e não para o mundo. E aí, isso é uma crítica direta àqueles que eram de Apolo, né? Eles amavam, porque a filosofia grega ela sempre foi aquele negócio fantástico até hoje. Há muitas pessoas hoje que amam a forma, né, das coisas, como são apresentadas, e não se atentam ao conteúdo. A forma é boa, mas ela não é o principal. Ela não é o fundamental dentro da Igreja de Cristo. Ela é importante, tá? É importante você ter uma pessoa eloquente pregando? É. Mas o que adianta ter uma pessoa eloquente que o conteúdo ele é totalmente superficial? Não adianta. É interessante que você tenha tanto a eloquência quanto o conteúdo da mensagem. Né? E aí o que acontece? A igreja não deveria olhar para o mundo como se aquilo fosse o espelho do ideal. Eles deveriam olhar para Deus, para a igreja de Cristo e para o próprio exemplo de Jesus. E esse sim seria o ideal. Tá? Uma outra verdade do texto é que tanto a disciplina quanto o julgamento eclesiástico, eles asseguravam a paz e a pureza dentro da igreja. O pecado é algo sério e deve ser tratado com seriedade. Uma igreja que permite que o pecado ele encontre raiz na igreja, ou que ele não é confrontado, ou que a pessoa que está em pecado não é confrontada com o seu pecado, e aquilo vai se deixando, a tendência é que aquilo piore, se torne uma coisa sem controle. É necessário que, desde o começo, a igreja ela se atente àquilo ali e repreenda aquilo que está errado. Não só repreenda, é corrigir e encaminhar para o caminho correto. Em algumas situações, só a palavra é suficiente. Em outras situações, é necessário, inclusive, o afastamento daquela pessoa da atividade da igreja. E em situações extremamente drásticas, talvez seja necessário, inclusive, a exclusão da Igreja de Cristo. Claro que o tema
da disciplina dentro da igreja, ela sempre é um tema polêmico, né? E principalmente para quem está sendo disciplinado, né? Às vezes não gosta do que está acontecendo naquele momento, né? Fica chateado, não sei o que e tal, né? Mas é importante para a igreja e é fundamental, né? Para que a igreja ela não desencaminhe por uma questão de pecado que vai trazer algo terrível para a igreja, né? Então, ela precisa se manter pura com relação a isso aí, né? A liberdade cristã deve ser exercida de tal maneira que proteja os fracos na fé. Eu nem falei isso no ponto do problema. O que estava acontecendo também ali, tá? Dentro do partido dos paulinistas, entendendo a graça, a liberdade cristã que é trazida através da graça, eles acabaram que menosprezavam, de certa forma, ou não levavam em consideração aqueles que eram um pouco mais rigorosos com relação àquilo ali. Então, aqueles que eram possivelmente do partido ali de Pedro, né, eram mais rigorosos com relação a algumas coisas. Por exemplo, a questão da carne. O que acontecia aqui? Tá? No primeiro século, e principalmente nessas cidades de cultura mais grega, as carnes eram oferecidas aos ídolos, mas assim, não eram consumidas pelos ídolos ou não eram consumidas pelo fogo. Era quase como uma representação, uma bênção que era colocada sobre elas. Tá? É basicamente como funcionaria hoje a questão do Cosme Damião, né? Tem ali aquela jujuba, pipoca, não sei o que, enfim e tal. E ali aquilo é oferecido a Cosme Damião e depois é distribuído para as crianças aí afora, né? E aí o que acontecia aqui? Uma coisa similar, né? Essas carnes eram oferecidas aos ídolos, mas depois eram colocadas nos mercados. E aí o que acontece aqui? O cristão médio, em todo o tempo, e principalmente naquela época, os cristãos eram, de fato, em sua grande maioria, a classe menos privilegiada da sociedade. Então, eles não tinham muitas condições financeiras. E essas carnes que eram oferecidas aos ídolos, quando chegavam no mercado, elas chegavam com um preço mais barato. E aí o cristão ele ficava naquela, eu vou comprar uma carne mais barata, porque eu só posso pagar por ela, mas que, de certa forma, ela muito provavelmente foi oferecida aos ídolos, ou eu não vou comer carne de modo algum para não me contaminar com isso. E havia essa discussão dentro da igreja. Né? E quando os paulinistas diziam assim, olha, não, a carne não tem nada a ver, isso aí pela graça, Deus ele abençoou todos os alimentos, enfim, você não precisa, você não é obrigado a não participar disso aí. Por outro lado, aqueles mais do partido mais legalista, possivelmente de Pedro, né? Eles diziam, não, se você comer daquela carne, você não sabe se ela está contaminada ou não, mas vai que você pegou uma carne que foi oferecida aos outros, você vai estar sofrendo as consequências com relação àquilo ali. E aí ficava aquela confusão, né? Entre os que acreditavam que não tinha nada a ver, os que acreditavam que tinha algum problema com relação a isso aí. E o que Paulo vai dizer? Olha, gente, o ídolo em si, ele não é nada. Então, se você oferece, se for oferecido a entidade A, B ou C, não importa, isso não vai afetar em nada vocês, porque vocês não estão participando desse culto, só estão se alimentando da carne que vocês nem sabem se foi oferecido ou não. Então, quando vocês forem para o mercado, vocês nem perguntem se foi ou não. Tá? Vocês recebem lá, comem, participam da carne, mas ficam sem saber de nada. E aí, por questão de consciência, vocês sabem. Mas se alguém lhe disser que foi, né, não é que você seja proibido de comer, mas faça por questão de consciência. Tá? Então, aquilo ali não se aplicava a eles. Né? Só que, por outro lado, Paulo vai dizer, olha,
por mais que você tenha essa liberdade cristã, proteja aquelas pessoas que são mais fracos na fé. Você vai acabar por escandalizar aquelas pessoas se você fizer de outra forma. Então, o que podia acontecer? Alguém que visse aquele cristão comendo daquelas carnes, quer dizer, podia ficar escandalizado com aquilo ali e até levar a tropeçar na fé, né? Ele acabar tropeçando na fé. Então, o que Paulo diz? Leve em consideração essas pessoas, né? Se elas estão, se elas têm dificuldade, é melhor você não fazer. Paulo vai dizer, olha, se for para o bem de todos, né, eu deixo de comer carne, né, para que ninguém venha se escandalizar. Então, a liberdade cristã, ela tem esse parâmetro de não escandalizar as pessoas que estão ao seu redor, né? E a adoração e o exercício dos dons devem glorificar a Deus e respeitar os irmãos, né? E a questão dos dons. Os dons estavam sendo usados de maneira equivocada, para benefício próprio, tá? E não levando em consideração as outras pessoas, né? As pessoas se vangloriavam dos dons que possuíam, e aqueles dons não eram, de fato, para glorificar a Deus, né? Então, estava sendo usado também de maneira equivocada, né? E Cristo? Como Cristo é apresentado no livro de Coríntios? Tá? Muitas pessoas fazem grandes trabalhos dentro da Igreja de Cristo, mas, em último caso, a base, o alicerce, o fundamento da Igreja é Cristo. Por isso, os partidários não são aceitos dentro da Igreja. Então, embora Paulo fizesse um grande trabalho na Igreja de Coríntios, embora Pedro ele fosse um grande nome da Igreja, né? Talvez ali um dos principais apóstolos de Cristo, embora tudo isso acontecesse, embora Apolo fosse um excelente pregador, nenhum deles era a pedra fundamental de nenhuma igreja, nenhuma base. A base, o fundamento da igreja é Cristo. E isso em todos os tempos, em todos os momentos. O fundamento da igreja é Cristo, tá? Cristo também é aquele que leva a unificação da igreja em amor, distribuindo dons para o melhor andamento da obra. Em última instância, os dons eles vêm para a igreja, tá? Mas é Cristo quem que faz com que esses dons cheguem às pessoas, ele distribui segundo a sua vontade. Então, se você tem o dom de pregar, o dom do louvor, o dom, sei lá, do evangelismo, enfim, seja lá qual for, não é por mérito próprio ou não é por uma capacidade natural. É Deus quem deu esses dons a cada um segundo a sua sabedoria, tá? Mas são os principais, né? Alguns outros assuntos, tá? Só para ter uma noção, né? A igreja é o santuário onde o Espírito Santo habita, por isso as pessoas que constituem a igreja devem trabalhar pela unidade da igreja. O batismo e a ceia do Senhor são importantes, ambos estão subordinados à fé pessoal no Evangelho, uma vida compatível com o que Deus exige, e a ressurreição corporal de Jesus é a base fundamental da fé e práticas cristãs. Novamente, Paulo ele fala dessa questão da ressurreição porque havia dúvidas com relação a isso, né? Se de fato, o que aconteceria, né? Alguns não acreditavam na ressurreição de fato, e até achavam isso impossível de acontecer. Uma vez a pessoa morta, o corpo ele vai se deteriorar, vai deixar de existir, e parece meio que impossível, mas aí Paulo vai dizer, olha, não é bem assim. Nós temos um corpo natural, haveremos de ressuscitar com um corpo espiritual, e Paulo explica isso com muita tranquilidade em sua carta. Né? A cidade de Corinto é uma cidade comercial, ali cruzada de grandes comércios do mundo antigo, possuindo ali 2 portos, né? Ou seja, uma cidade altamente portuária. É uma cidade marcada pela cultura helenista. Né? A cultura helenista era aquela cultura que grega, né? E você tinha ali no mundo todo, mas em alguns locais ela é muito mais intensa. Corinto, ele fica naquela região da Grécia em si, né?
Então, você tem aí essa cultura helenista muito forte, né? Uma cidade também marcada pela imoralidade, entre outras coisas, por causa da adoração da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, né? Então, isso intensificava ainda mais. E a cidade também hospedava os jogos ísticos, né? Uma espécie de jogos olímpicos daquela época, né? Você olhar no mapa aí, você vai ver destacado em vermelho onde ficava a cidade de Corinto, né? Se você perceber, ele praticamente fica completamente dentro do mar Mediterrâneo, né? E aí você faz uma ligação, né? Paulo estava em Éfeso, à direita de Corinto, ou seja, era próximo, né? De certa forma próximo. Tito provavelmente estava em Creta, né? Abaixo de Corinto. Então, quando Paulo também escreve a carta de Tito, ele escreve de Éfeso, né? Então, está tudo ali muito próximo. Se você reparar também acima, você tem Tessalônica, né? Então, são cidades próximas ali que o apóstolo Paulo ele acabou pregando o evangelho naquelas regiões. Tá? 2 Coríntios, muito provavelmente foi escrita ou no mesmo ano ou no ano seguinte, né? Que é a primeira carta aos Coríntios. Né? Ela tem uma ligação muito forte com a primeira carta. Além disso, ela nitidamente é uma carta muito, ela posteriormente muito em breve, né? Assim, muito pouco tempo de uma para outra, tá? Algumas verdades fundamentais do texto: os cristãos devem se sentir consolados e encorajados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento, que é um tema também que é muito abordado nas epístolas gerais, tá? Essa questão do sofrimento. O poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza humana. Isso é importante porque algumas pessoas ainda continuam contestando Paulo com relação à sua autoridade, né? Porque o que acontece aqui? Não é dito, mas fica entendido que entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, provavelmente Paulo foi a Corinto resolver esses problemas. Só que assim, quando chegou lá, parece que Paulo ele não tinha a mesma intensidade do que quando ele escrevia, né? Pelo menos é o que isso dá a entender nas cartas, né? Ou pelo menos essa era a queixa das pessoas, né? É como se diz, olha, nas cartas ele é um leão, mas quando está aqui na frente da gente, é um gatinho, né? E aí Paulo ele vai afirmar ali, com intensidade que não é bem assim, que a prática dele é baseada no amor, mas ele também sabe ser duro quando é necessário. Então, aí ele faz essa comparação que o poder de Deus ele é manifestado por meio da fraqueza humana. Não é com a sabedoria popular, ou sabedoria, enfim, religiosa, não. Às vezes Deus ele vai atuar através da própria fraqueza humana. Né? E também os cristãos devem suprir necessidades materiais uns dos outros. Né? Isso também vai estar, de certa forma, abordado na carta. Né? É possível que entre 1 e 2 Coríntios, Paulo tivesse feito uma viagem a Corinto, né? Porém, esse é um resultado satisfatório, né? Quando ele tem essa viagem, ele tem esse encontro, ele sai de lá com o coração triste, porque ele não conseguiu resolver o problema. A igreja continuava, ou pelo menos continuava com alguns problemas, ele não conseguiu resolver tudo. E aí ele sai triste de lá. Né? E aí, só que depois de um tempo, Paulo recebe notícia de Tito de que a igreja ela começava a apresentar mudanças. E aí que Paulo escreve 2 Coríntios. Se você observar as duas cartas, você consegue perceber que há uma mudança de teor. Tá? 1 Coríntios é uma carta muito mais pesada. 2 Coríntios ele é uma carta muito mais leve, de alguém que está sentindo que as coisas estão começando a se resolver, os problemas estão começando a serem solucionados, as coisas estão começando a melhorar. Isso fica muito claro em 2 Coríntios, tá? Propósito da carta: expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto, né? Quer dizer, através das notícias que Tito traz, Paulo passa a entender que a igreja está melhorando, aí eles mandam uma carta para a igreja de gratidão e amor mesmo, né? É uma carta que Paulo
ele abre o seu coração, ele chega um momento de dizer, olha, eu estou abrindo meu coração, abre o seu coração também, né? Então, isso também fica claro nessa carta, né? Também é um assunto da carta, mas é mais uma questão de um apêndice, né? Em Corinto, ele incentiva a igreja a contribuir financeiramente com a igreja de Jerusalém, né? Texto, inclusive, que a gente se usa muito nas igrejas com relação aos dízimos e ofertas, tá? Porque a igreja de Jerusalém estava passando necessidade, algumas pessoas entendem, alguns teólogos entendem, por causa daquela prática de vender tudo que tem, entregar aos pés dos apóstolos, agora estavam sofrendo fome porque não tinham mais bens, né? E a igreja de Corinto e outras igrejas, né? A igreja da Macedônia, Paulo fala que eles fizeram acima das possibilidades deles e tal, né? Estava enviando ajuda financeira à igreja de Jerusalém, né? E Corinto também deveria fazer isso, tá? Elogiar a igreja pela disciplina ofensor, né? Aquele rapaz que estava cometendo a imoralidade, ele se arrependeu. E agora o que a gente faz com ele, né? Ele se arrepende, ele pede perdão à igreja, e aí Paulo diz assim, olha, receba ele de volta, tá? Ele se arrependeu, ele cometeu um pecado, então mas ele agora se arrepende de coração, não há motivo para não trazê-lo de volta. E aí Paulo orienta a igreja que mude a sua atitude com relação a ele e exorta a igreja a perdoar também, né? E também, e aí é um ponto da carta que Paulo ele volta a inflamar um pouco, né, que a partir do capítulo 10, que ainda haviam aqueles que duvidavam da autoridade apostólica. O que parece aqui? Parece que Paulo conseguiu resolver, com o tempo, né, essa questão dos paulinistas e os pedristas, né? Só que me parece, ou nos parece, né, que ainda havia a questão dos apolinistas, né? Aqueles que eram mais votados de Apolo, que ainda estavam esperando uma autoridade especial de Paulo. Então ficava essa questão aí entre eles, né? Outras pessoas acreditavam que quem ainda estava trazendo problemas seria os de Pedro, né? Porque Pedro é que tinha autoridade apostólica e Paulo não teria, né? Por conta dele não ter sido um discípulo de Jesus. Só que aí Paulo ele vai defender a sua autoridade apostólica, inclusive falando sobre a questão de ter ido ao terceiro céu, né? Nessa carta que a gente vê isso, tá? E aí Paulo explica tudo isso aí dentro de um contexto para provar que ele também tem autoridade apostólica, tá? E Cristo, como ele é apresentado na carta aos Coríntios? Carta aos Coríntios, nós temos o tema da reconciliação como obra de Cristo na cruz. Se antes nós éramos inimigos de Deus, Cristo fez o trabalho de reconciliação com o próprio Deus, né? O tema da reconciliação é muito claro. E é importante, por quê? Porque a igreja estava se reconciliando. A igreja tinha passado por vários problemas, mas agora eles estavam se reconciliando uns com os outros. E eles precisavam seguir esse modelo, porque era o mesmo modelo de reconciliação que Cristo tinha colocado com o mundo, né? Quando ele mesmo morreu pelo mundo, né? E aí aquelas pessoas que crescem poderiam ser reconciliadas com Deus, né? Os cristãos, uma vez reconciliados com Deus, agora se tornam agentes de reconciliação, devendo agir também em conformidade com essa tarefa. Esse tema da reconciliação fica muito evidente, né? Cristo é apresentado dessa forma aos coríntios, para que eles também exercessem essa mesma prática entre eles, mas também com relação àquele ofensor, aquele personagem que tinha praticado imoralidade e agora estava voltando à igreja de Cristo. Tá? Assuntos principais. A cruz de Cristo, carregando o sofrimento do apóstolo, desmascaram o ensino errôneo dos falsos apóstolos. Porque o que acontece, né? Aqueles falsos apóstolos que apareciam nas igrejas, né? Eles não tinham sofrido pelo Senhor. Eles vinham com a filosofia,
legalista e coisa e tal, né? Mas sem o apego real da palavra de Deus. E aí Paulo vai dizer, olha, trago no meu corpo as marcas do verdadeiro apostolado. E aí ele passa a especificar, olha, tantas vezes fui apredejado, certa vez a gente ficou à deriva no mar, enfim, passamos por naufrágios, sofremos todo tipo de perseguição. Essas são as marcas do verdadeiro apostolado. E não palavras de sabedoria, ou palavras bonitas, maravilhosas, enfim. O que funcionava mesmo era a prática que eles tinham para demonstrar. Então, esses são os assuntos tratados nessa carta. Perseverança em meio às adversidades são possíveis pela graça de Deus. Da maior demonstração da presença e do poder de Deus, né? A marca de um verdadeiro cristão é a perseverança. Aquele que persevera, ele não é salvo porque perseverou, tá? Mas perseverou porque é salvo. E aqui é uma diferença, tá? Como nós entendemos que a salvação ela não se perde, fica muito óbvio, fica entendido que aquele que permanece é aquele que sempre foi salvo. Mas aquele que vem a cair ou que não permanece ou não persevera, ele demonstra que ele nunca foi salvo. Então, essa também é uma mostra do verdadeiro cristão. Né? E em Cristo, nós temos aí o ministério da reconciliação. Tá? Só que aí nós temos um problema com relação a essas duas cartas. Tá? Quantas cartas Paulo escreveu à igreja de Corinto? Tá? Hoje em dia, a hipótese das duas cartas, né, que nós temos hoje, ela não é mais defendida pelos estudiosos. É muito provável, praticamente impossível, que Paulo tenha escrito somente duas cartas à igreja de Corinto. Tá? A verdade é que somente duas cartas chegaram para nós hoje. Mas dificilmente Paulo escreveu somente duas cartas. Então, vamos abrir nossas Bíblias aí, em 1 Coríntios 5, versículo 9. Eu já estou falando demais, vou pedir que algum irmão leia aí. 1 Coríntios 5, versículo 9. O que diz aí? Cinco, 9, não é isso, pastor? Isso. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Muito bem. Que carta é essa? Não é 1 Coríntios 5, 9 que você disse? Isso, exatamente. Se em 1 Coríntios 5, 9, Paulo fala de uma outra carta, a que carta ele está se referindo? A gente não sabe, porque, na verdade, ele não diz aqui quem é, mas certamente ele escreveu outra que não está aqui registrada, né? Então, muito provavelmente, Paulo não escreveu somente duas cartas, porque a primeira carta já faz referência a uma carta anterior, a que é chamada, entre os estudiosos, de a carta severa, uma carta mais pesada, que não chegou para a gente, né? Não chegou à nossa história, ela se perdeu. Tá? Então, provavelmente, duas não foi, pelo menos três cartas. Há quem defenda que Paulo escreveu três cartas, tá? E há quem defenda que Paulo teria escrito até mesmo quatro cartas, sendo que uma anterior a 1 Coríntios e uma posterior a 1 Coríntios, antes de 2 Coríntios. Tá? Há essas três hipóteses aí. Eu acredito que duas cartas, com certeza, não foi baseado no texto que nós lemos. Pelo menos três cartas ele escreveu. Pelo menos. Foram três, foram quatro, se foram até mais, a gente não sabe. Tá? Uma outra questão, e aí basicamente em 2 Coríntios, é com relação à unidade da carta. A 2 Coríntios é uma carta única ou ela é uma concha de retalhos? Por que existe esse problema? E quando você faz uma leitura da carta, de 2 Coríntios 1, capítulo 1, né, ao capítulo 9, você tem uma carta leve, uma carta mais
tranquila, uma carta que Paulo estaria agradecendo a igreja, né? Essa mudança de atitude, que eles tinham melhorado, enfim, havia tudo isso aí, né? Só que quando você lê os capítulos 10 ao 13, é claro e não é impossível perceber que há uma mudança clara de teor. A carta ela vira de cabeça para baixo. Se você ler 1 Coríntios do 1 ao 9, você está naquele mar de cruzeiro, né? Tranquilidade, agradecimento, Paulo se alegra, fala das ofertas, enfim, é uma coisa mais tranquila. Quando chega no capítulo 10, Paulo começa a descer a lenha naquelas pessoas que duvidavam da sua autoridade apostólica. Isso fica muito claro, chegando ao ponto de Paulo falar, se expressar dizendo, olha, foi-me dadas revelações, e aí Paulo fala de uma maneira mais incisiva com relação a isso aí. Quando nós lemos isso, e quando os estudiosos leem essa carta, eles ficam aí em dúvidas se 2 Coríntios, de fato, é uma única carta ou é uma junção de duas cartas, tá? Só que aí há também alguns problemas com relação a isso, né? Por exemplo, se são duas cartas diferentes, juntadas em uma só, por que não há nenhuma espécie de finalização no capítulo 9? Né? Embora, claro, haja uma passagem abrupta do capítulo 9 para o 10, se o capítulo 9 fosse até o capítulo 9 fosse uma única carta, Paulo deveria, de certa forma, se despedir do capítulo 9 para o 10. Mas isso não acontece. Bem como também o capítulo 10 não começa com uma introdução de uma carta. Tá? Então, isso aí fica também claro. Né? As pessoas que defendem a unidade da carta vão dizer, olha, há possibilidade de mudança de teor, uma vez que Paulo muda o assunto. Então, quando Paulo estava falando sobre algumas questões que haviam melhorado, ele estava num teor mais tranquilo. Agora que ele passa a tratar dos problemas da igreja, é natural que ele fale com um pouco mais de intensidade. Tá? Então, isso poderia ser explicado através de uma mudança de tema, né? Você mudaria também a mudança de teor. Né? E a bem da verdade é que você não tem nenhum documento, nenhum manuscrito com essa parte dividida, tá? Então, assim, a evidência histórica, ela não existe para a divisão da carta. Porque se fossem duas cartas que tivessem sido juntadas, você encontraria em manuscritos elas separadas, né? Mas você não encontra, você se encontra elas juntas. Então, você tem manuscritos do século II que já apontam para a unidade da carta. Então, é muito difícil você contestar essa unidade da carta em si. Tá? Aí você vai ter alguns estudiosos que vão argumentar que 2 Coríntios 6, 14 a 7, 1 seria ali uma parte da carta severa, até por uma questão do tema, né? Vamos abrir para ver? 2 Coríntios 6, capítulo 14, até o versículo 7, versículo 1. Meu irmão aí para achar e ler. Segunda Coríntios 6, 14 até o 7, 1. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Veja, consegue perceber que nós temos um problema aqui? Veja bem, Paulo ele trata aqui dessa união do crente com o incrédulo, e ele condena isso, né? E aí ele fala isso como se fosse, talvez, a primeira vez que ele está falando disso. Ele não diz, eu já falei outra vez sobre isso, tá? Ele diz que ele está falando abertamente isso. Só que em 1 Coríntios 5:9, que a gente leu já, ele diz, na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem aos impuros. É o que ele está tratando aqui em 2 Coríntios. Só que 2 Coríntios foi depois. Tá? Então, o que acontece aqui? Baseado nisso, algumas pessoas entendem o seguinte, que esse trecho de 2 Coríntios 6, 14 ao capítulo 7, versículo 1, seriam parte da primeira carta, e não temos acesso, né? Vê se vocês conseguem me entender, tá? Que aí Paulo faz referência em 1 Coríntios. 1 Coríntios seria uma segunda carta. O capítulo 10 ao 13 seria uma terceira carta. E o restante seria 2 Coríntios, que seria a quarta carta. Tá? E aí 2 Coríntios seria essa concha de retalhos. Veja, é curioso isso, porque, de certa forma, faz todo sentido. Tá? A gente tem que reconhecer que isso é uma doutrina que faz muito sentido, se você olhar as duas cartas ela como um conjunto. Tá? Você vê que esse pedaço ele faz referência à comunhão do crente com o impuro, né, com o descrente. Em 1 Coríntios ele faz referência a isso. Se é exatamente essa corte, não, aí fica um mistério, mas chama muita atenção isso, tá? E depois Paulo tem essa mudança de atitude a partir do capítulo 10. Então, o que acontece aqui? É possível que 2 Coríntios seja uma concha de retalho de 3 cartas, 2 ou 3 cartas? Tá? É possível? É possível. Isso afeta a nossa fé? Não, de maneira nenhuma. Tá? E nem afeta o composto da carta. Tá? Mas eu, particularmente, ainda assim, acredito que isso ainda não é prova suficiente, embora faça sentido, tá? Ainda não é prova suficiente de uma divisão da carta. Então, os estudiosos, eles vão defender aí essas 3 visões, tá? Ou somente 2 cartas que foram escritas, 3 ou 4 cartas, e dentro dessa ideia de 3 ou 4 cartas, ela seria a 2 Coríntios seria uma concha de retalhos de pelo menos 2 ou 3 cartas diferentes. É possível? Sim, é possível, mas não temos evidências suficientes para cravar isso aí, tá bom? Mas, irmãos, estão compreendendo isso? Ficou clara essa questão aí, porque talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Mas deu para entender direitinho aí, essa questão de 2, 3 ou 4 cartas. Tá claro isso aí? Tá claro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Pronto. E, para finalizar somente esse tema de 2 Coríntios, Paulo fala do espinho na carne. Né? Vamos ler aí 2 Coríntios 12, versículo 7 ao versículo 10. Paulo está tratando das visões que ele teve, tal, até para confirmar a sua autoridade apostólica, né? É interessante, porque Paulo defende a autoridade apostólica dele por diversas frentes, né? Primeiro ele vai dizer que viu o Senhor, enfim, né? Depois ele vai
dizer que sofreu pelo Evangelho, ele tem uma prova de sofrimento pelo Evangelho, por isso ele é, de fato, um apóstolo de Cristo. Depois ele vai dizer que teve visões e revelações, mas aí ele faz o contraponto, né? Ele, de certa forma, ah, ele mostra tanta coisa boa dele mesmo, que ele diz, não, mas também não sou tão perfeito assim, né? Há alguns problemas, né? Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque sou fraco, então é que eu sou forte. Tá? Pastor Abel, em outras leituras, além da Bíblia, você tem alguns registros do que vem a ser esse espinho na carne? Porque, sinceramente, é uma curiosidade que eu tenho. Porque ele fala, mas a gente não sabe exatamente o que seria. Há algumas suposições de que seja cegueira, porque ele teve o problema da visão dele quando ele se converteu, né? Que aí ele perdeu a visão. E a gente tem alguns registros em outros locais que não seja a Bíblia, porque na Bíblia eu acredito que não tem, que fale a esse respeito. Olha, na Bíblia você vai ter algumas coisas que podem nos indicar, né, algumas possibilidades, tá? Você vai ter algumas situações dentro desse aspecto, né? Algumas possibilidades. Mas, assim, tudo questão de conjectura, né? Você não tem ali uma definição. Vai ter pessoas que vão defender um ponto, outras que vão defender outro, né? E outras coisas mais, né? Então, você tem essas várias interpretações. Por exemplo, há quem diga que uma interpretação bem literal do texto, né, seria uma pessoa real, tá? Um mensageiro de Satanás, alguém de fato que existiu, que esbofeteou Paulo, que era um espinho na carne nesse aspecto. Né? Essa é uma interpretação muito literal do texto, que não me parece ser a mais próxima da verdade, tá? Mas é uma possibilidade, né? Sempre, o texto literal sempre vai ser uma possibilidade de interpretação, tá? Esse mensageiro de Satanás seria, sim, uma pessoa real, né? Enfim, essa é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade seriam tentações espirituais, né? Isso estaria bem encaixado com o contexto, né? De que Paulo, ele poderia se vangloriar dessa posição especial que ele tinha de apóstolo, né? Porque ele tinha essas revelações, ele foi um cara que sofreu pelo evangelho, enfim, ele tinha muita coisa que, humanamente falando, ele poderia, entre aspas, tá, se gloriar disso, né? Ele poderia, mas assim, me parece que aí é muito mais a causa do que o efeito, né? Porque a causa do espinho na carne, né? Aliás, o efeito era para privar Paulo dessas tentações espirituais, era para ele não se engrandecer, e não necessariamente a própria, né? O espinho na carne em si. Então, para mim, tentações espirituais não faz muito sentido, embora você vai ter teólogos que defendam também essa posição. E Paulo se sentia tentado a se sentir superior, e isso, de alguma forma, era um espinho na carne para ele. Tá? Uma outra possibilidade seria perseguição e oposição. Né? Quem está à frente de algum trabalho, que tem algum tipo de oposição, vai entender o que sofrer essa oposição dentro daquilo ali. Então, sei lá, é um político, sei lá, um presidente, que aí tem um partido lá que é oposição, aquilo é um espinho na carne para ele. Né? E tá povo chato, né?
parece que nada tá bom, não sei o quê, tal. Aquilo aqui é uma oposição. Tem igreja que é da mesma forma, tá o pastor na igreja lá, e é como se fosse um partido de oposição dentro da igreja, né? Fazendo oposição ao pastor. Tudo está errado, o que faz está errado, nada presta. Isso é uma espécie de espinho na carne, né? Existe essa possibilidade? Sim. Havia os judaizantes que estavam o tempo todo ali contra o trabalho de Paulo. A própria guerra de Corinto, tem pessoas que não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo, né? Então, assim, havia sua posição? Havia. Se é sobre isso que ele está se referindo, não sei. É uma das possibilidades. É uma possibilidade, até certa forma, interessante. Né? Mas não é, não é a única, né? Eu estou rindo, irmãos, porque eu estava vendo agora aqui, não tem nada a ver com o assunto da gente, não, né? O presidente está agora aqui. Não sei se vocês estão escutando um pouco do barulho do show, né? Do evento, né? É muito próximo daqui. O pessoal que minha mãe sabe onde é a minha igreja, né? Ela fica próxima da Praça Mestre Dominguinhos, né? E aí tem o evento está acontecendo lá e a gente escuta alguma coisa daqui da igreja, né? Embora que aqui é tudo fechado e tal, não dá para escutar muito barulho, né? E eu estava rindo porque teve uma irmã da igreja que tirou foto com o candidato a governador, né? Aí eu estava rindo aqui. Esse povo vai. Eu não tenho essa coragem de ir para essas coisas, mas tudo bem. Mas olha, voltando ao assunto, tá? Perseguição, sim, poderia ser um dos espinhos na carne, tá? Uma outra possibilidade seria ali, talvez, uma possível esposa de Paulo, que Paulo tivesse antes de se converter, depois que ele se converteu, ela não teria seguido esse caminho, tá? E isso se tornaria ali para ele um espinho na carne, né? Porque uma esposa que rema contra, né? Ela de fato se torna um espinho na carne, entendeu? Então, há esse problema com relação a isso aí também. E isso aqui é uma possibilidade interessante, porque os pesquisadores, os teólogos, eles dizem o seguinte, que Paulo, para ser fariseu, ele precisava ser casado, né? Só que Paulo se apresenta às igrejas como sendo solteiro. Então, alguma coisa acontece aí, né? Ou Paulo, ele foi casado na época de fariseu, né? E aí depois ele se tornou viúvo, enfim. Ou a esposa abandonou ele depois que ele se converteu, é possível também, tal. Então, essa seria aí um espinho na carne para ele, né? Então, essa também é uma das possibilidades, tá? Uma outra possibilidade seria uma doença física, né? Entre elas, de fato, a vista. Pelas cartas de Paulo, nós conseguimos perceber que Paulo, sim, tinha algum problema de vista, tá? Paulo ele vai dizer na carta aos Gálatas, e quando ele esteve lá entre os Gálatas, né? Os Gálatas eles foram tão bons com Paulo, no tratamento com Paulo, né? Que chegaram a ponto de, se fosse necessário, né? Ou se fosse possível, os Gálatas ali, tirariam os seus olhos para dar a Paulo por causa da sua enfermidade. Então, claramente, Paulo tinha uma enfermidade de vista. E na carta aos Tessalonicenses, salvo engano, Paulo ele diz, olha, sou eu mesmo que estou escrevendo. Ele assinava suas cartas no final, tá? Ele mandava uma bênção, assinava as cartas no final. Aí ele diz, vejam com letras grandes eu estou escrevendo, quer dizer, porque é como se ele tivesse uma dificuldade realmente grande de vista aí, tá? Então, assim, é possível que esse espinho na carne de Paulo fosse, de fato, uma doença física, né? Mas, assim, também considero que é muito pouco para você chegar a ponto de dizer, é um espinho na carne, tá? Eu acho que não é o suficiente,
acho que é muito pouco para uma coisa tão grandiosa, né? Enfim, você tem essas possibilidades, né? Uma pessoa real, tentações espirituais, perseguição, oposição, possível esposa ou uma doença física, né? E daí você escolhe uma dessas aí e seja feliz, tá? E Pastor, olha, uma vez eu vi alguém falar que era problema na fala, como ele diz aqui, né? Em Coríntios 11, 6. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Já pensou se ele fosse bom de palavra e de conhecimento, o orgulho dele ia lá para cima. Por isso que Deus diz, ó, tua graça me basta. também, né, não deixa de ser uma possibilidade, né? Porque, veja bem, tem gente que escreve muito bem e fala muito mal, tá? Assim, na mesma prática da mulher em si, tá? E tem gente que fala muito bem, mas escreve muito mal, tá? Isso não tem uma relação direta com isso. Não quer dizer que você escreva bem, você fale bem, né? As cartas de Paulo são maravilhosas sobre o contexto doutrinário, né? As cartas de Paulo elas têm um teor de aprendizado para nós, né? Para que a gente aprender muito grande. São ensinamentos fortes, muito pesados, grandes ensinamentos da parte de Deus, né? Mas, assim, será que Paulo conseguia transmitir isso numa mensagem com muita clareza? É possível que não. Ele mesmo fala isso, né? Que não era tão eloquente assim, né? Ou talvez se comparado aos grandes eloquentes da sua época, ou até mesmo a Apolo, tá? Então, assim, possivelmente Paulo não era esse exemplo máximo de eloquência, tá? Mas as cartas que chegaram até nós mostram uma escrita realmente, de fato, poderosa. É possível, também, é possível que isso seja um espinho na carne, um problema que ele não conseguia resolver, que ele não conseguia apresentar essa eloquência toda na missão. É possível também. Porque, assim, eu só estou trazendo aqui algumas possibilidades, tá? Quer dizer, tem outros que vão defender, ou vão dizer outras possibilidades, né? Tem algumas que são relevantes, né? Essa também é relevante, também, né? Mas eu não coloquei aqui. Então, haviam várias possibilidades, né? Com relação ao espinho na carne, fica aí para a gente passar o resto da vida pensando sobre isso. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta a ele, né? E aí, o que era esse espinho na carne? Aí ele vai dizer o que era, né? Enquanto a gente não chega até lá, fica só pensando sobre o que seria isso, né? Mas, embora a gente não saiba exatamente o que era, a gente sabe qual era o objetivo do espinho na carne. Fazer com que Paulo não se tornasse uma pessoa arrogante por causa da importância do seu ministério. Gente, obviamente, o ministério mais importante que teve na Terra foi o de Jesus Cristo. Ponto final. Tá? Agora, vamos falar dos seres humanos normais, né? Jesus é Deus, né? Os seres humanos normais, sem sombra de dúvida, o maior ministério da história foi do apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvidas. Tá? Por causa de Paulo, o evangelho ele conseguiu chegar em todo mundo conhecido da época. Então, assim, não tem como você comparar o trabalho de Paulo a qualquer outro, também os outros apóstolos de Cristo. Tá? O trabalho de Paulo ele é infinitamente superior. Claro, trabalho de Deus através da vida de Paulo. Tá? Só que, assim, Paulo também era humano, como todo humano, todas as pessoas. Não existe um que não seja. Basta você achar que é bonzinho em alguma coisa, você já fica inflado feito um pavão, né? Eu sou muito bom nisso aqui, não tem ninguém melhor que seja que Paulo, eu sou bom, eu sou bom. É natural, tá? E aí, até pela questão da responsabilidade que Paulo ele precisava ter, Deus também ele vai trazer para Paulo esse espinho na carne para que ele, olha, baixa a bola aí, desce um pouquinho aí, cai na real,
você não é essa situação toda que você acha que é, entendeu? Fique na sua conta. Então, esse espinho na carne, ele funcionava para que Paulo ele voltasse a si e não se ensoberbecesse, né? Não se sentisse superior ao que seria, né? Para nós, também serve para mostrar que muitas vezes nossas orações não são atendidas, porque Deus muitas vezes tem um propósito, até mesmo por meio do sofrimento. Veja, a Paulo diz, olha, eu já orei várias vezes para que o Senhor me tirasse o espinho na carne, né? Mas essa oração não foi atendida, né? E é interessante, porque ele diz, não, mas Deus poderia livrar Paulo disso. Não, Deus tinha um propósito maior com relação a isso, né? É necessário que Paulo sofresse isso para que não se vangloriasse. Tá bom? Mas, pessoal, alguma dúvida, pergunta, alguma questão a falar sobre esse tema ainda? Se não, acho que a gente pode parar por aqui. A semana que vem a gente continua a partir de Gálatas, né? A gente vai trabalhar ali Gálatas e Tessalonicenses, né? E se o tempo assim permitir, outra carta ainda mais, tá bom? Ok. Vamos, então, encerrar com uma oração? Eu vou pedir à irmã Neuvani que ore, encerrando a nossa aula de hoje. Assim oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te agradecemos, ó Pai, pela essa oportunidade de aprendermos mais de Ti, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Abel, Senhor, que traz sempre para nós um ensinamento precioso, Senhor. Que Tu esteja cuidando, Senhor, dele, cuidando do seu ministério, cuidando de toda a sua família onde ele está, ó Pai. Abençoa cada pessoa aqui, Senhor, neste estudo. Aqueles que não compareceram hoje, Tu sabes, ó Deus. Faz, Senhor, trazendo o desejo novamente de aprender mais de Ti. Te agradecemos por tudo. É isso que oramos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada a todos, que Deus possa estar abençoando, e amanhã nos encontramos com os irmãos na igreja. E lembrando que no primeiro sábado de outubro, a nossa aula será presencial. Havíamos pensado na possibilidade de fazer em uma quinta-feira, porque vai haver um casamento no sábado, no primeiro sábado de outubro, mas esse casamento vai ser ali naquela parte, naquele hall lá embaixo, não vai atrapalhar em nada a nossa aula ali em cima, no templo. Então, conversando com os irmãos responsáveis por isso, disse que não tem necessidade da gente modificar, até porque a gente não teria a participação do irmão Paulo, que é a pessoa que trabalha com o som, e porque ele não estaria presente na quinta-feira, que ele disse que é um dos dias mais difíceis para ele. Então, nesse caso, a nossa aula vai se manter no sábado, dia 1º, às 14 horas, tá certo? Um abraço a todos, que Deus possa estar abençoando. Tchau, tchau. Amém.